Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais esse videocast. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Trovejar do Silêncio. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: se tivéssemos sido corretamente orientados desde a infância e tivéssemos nós tido conhecimento da lei espiritual, teríamos aprendido a evitar muito das discórdias em nossa experiência. Mestre, sobre essa questão dos condicionamentos que temos desde a infância, o mestre pode trazer a sua visão de como podemos superar esses condicionamentos? Ô Gilson, aqui nós precisamos primeiro nos dar conta da verdade disso. Então, sem nos darmos conta da realidade desse condicionamento, não temos como ir além dele. Então, se tornar ciente disso, se dar conta disso, é o princípio, é a base. A verdade é que não estamos cientes disso. Não temos uma plena ciência da condição psicológica em que nós nos encontramos. Então, repare a dificuldade. Nós podemos ouvir uma fala sobre isso, assistir uma palestra sobre o assunto. Podemos ler um livro ou muitos livros sobre isso. E, no entanto, continuar sem qualquer ciência, sem esse se dar conta. Então, ficamos só a nível intelectual. E nesse nível intelectual, não há compreensão real. Uma coisa que nós temos enfatizado sempre, Gilson, aqui, é a importância da compreensão. Você não pode compreender uma determinada coisa se não tem daquilo uma aproximação. Você não pode, por exemplo, dirigir carro se você não aprende. A gente não nasce sabendo dirigir um carro. A gente aprende. E esse aprendizado requer que você tenha, de um veículo motorizado, uma aproximação. Então, uma vez que você se aproxime do carro, você aprende a dirigir. É quando você tem uma compreensão do assunto. Mas você pode ficar na teoria sobre o que é passar uma marcha, sobre o que é se aproximar de um acostamento. No modelo do pensamento em que nós nos encontramos, nós podemos imaginar todo tipo de coisa. Podemos imaginar estar dirigindo. Podemos sonhar à noite estando dirigindo. Sem qualquer aproximação direta do assunto, e aqui no caso é do carro, ficamos apenas na imaginação, no pensamento, no sonho. Então nós precisamos, Gilson, da compreensão. A compreensão é algo que determina tudo. Nós somos muito apegados a teorias, a conceitos, a ideias, a conjunto de pensamentos que formam esses padrões de ideias. Ficamos muito agarrados a isso. Então ficamos sempre na teoria. Aqui nós precisamos observar aquilo que somos em nossas relações com o mundo, com o outro e dentro de nós mesmos. A relação que temos com os pensamentos que acontecem em nós, com os sentimentos que ocorrem,
com as emoções que afloram. Então, assim, nos aproximamos da compreensão, desse estudo de nós mesmos. É nesse estudo de si mesmo que se revela a verdade do condicionamento. Quando começamos a perceber que nossas reações são reações que vêm de um movimento de memória, que é o passado, nos levando a dizer coisas, a sentir coisas, a fazer coisas com base no passado, na memória, começamos a perceber que estamos dentro de um modelo de condicionamento, que estamos apenas reagindo a esse momento com base no passado. Então, isso é ter uma aproximação de compreensão. Veja, não mais de teoria, mas de compreensão de como nós funcionamos. Podemos romper com isso. Há como romper com isso. Porque paramos, nesse momento, de dar continuidade, manutenção, sustentação a esse elemento que é o ego, que é o eu, que se separa desse instante, desse momento presente, e avalia tudo que está aqui nesse instante com base no passado. Esse é o condicionamento. Estamos rompendo com isso em razão da presença do autoconhecimento. Então você pergunta como romper com isso? Como se livrar desse condicionamento? Autoconhecimento. Descobrir como olhar para as nossas reações, como se tornar ciente delas, como se dar conta de tudo isso que se passa conosco. Veja, não estamos diante de uma tarefa tão simples, porque já estamos há milênios envolvidos num movimento mecânico, inconsciente, de falar, de agir, de pensar, de sentir. E é isso que tem nos colocado nesta psicológica condição de sofrimento, criando sofrimento, de conflito e criando conflito. Estamos em conflito com nós mesmos, estamos em conflito com o outro. Então, um trabalho se faz necessário aqui. E esse trabalho é se aproximar e descobrir como não reagir diante desse novo olhar para essas reações. É por isso que temos enfocado, Gilson, aqui a importância da ciência da meditação. Porque quando a mente começa a se tornar ciente dela mesma, de suas reações, uma energia nova assume. Uma energia nova está presente. É essa energia da constatação. Antes ela estava sendo desperdiçada no movimento do próprio ego, do próprio eu, nesta inconsciência. Estamos colocando luz, consciência sobre essas reações. E agora essa energia está disponível. Então, quando a mente se torna ciente dela própria, ela se aquieta. Podemos romper, sim, com esse padrão de inquietude interna, de movimentação psicológica do eu, do mim. É assim que nos aproximamos desta ciência que revela Deus, que é
a meditação. Essa revelação de Deus é a ciência do seu ser. Não estamos mais nesta condição de identidade egóica. Estamos nos tornando cientes nesse momento de nós mesmos, da inveja, do ciúme, da raiva, do medo, da imagem que fazemos dele ou dela. É quando você se torna ciente de como internamente você funciona, de como externamente você reage ou responde. Ciente de si mesmo é ir além desse mim, desse eu. É isso que estamos juntos trabalhando aqui com você. Tendo um olhar e uma aproximação nova de tudo isso. Mestre, nós temos uma pergunta aqui de um inscrito no canal, um inscrito chamado Daniel. Ele faz o seguinte comentário e pergunta: Mestre Gualberto, como podemos observar sem o observador? O ato de observar não depende de alguém observando? Então, Gilson, aqui temos mais uma pergunta. E nessa pergunta, mais um modelo de crença que nós temos. A ideia de que estamos presentes nesse instante, por exemplo, ouvindo essa fala, ou assistindo esse vídeo. O sentido de alguém presente nessa experiência é o sonho. É esse o condicionamento que nós temos. Nós acreditamos que somos o observador. E quando essa crença está presente, aquilo que estamos vendo é avaliado, é julgado, recebe avaliações e comparações desse observador. Então, nesse sentido, esse ato de observar a partir do observador é o modelo que nós conhecemos. Mas aqui estamos lhe dizendo que é possível esse observar sem esse elemento que é o observador. Que é possível se dar conta, nesse instante, da ciência desse olhar, sem alguém olhando, desse perceber, sem alguém percebendo, desse escutar, sem alguém ouvindo. Veja, Gilson, estamos diante de algo que nunca nos disseram. Que nesse momento não existe o eu. Não existe esse observador, esse sonhador. Esse sonhador, esse eu, esse observador, ele aparece quando transforma esse momento numa experiência para ele. É quando o sentido do eu está presente. Mas no nosso condicionamento, que nós recebemos da cultura humana, é que sempre há um observador para observar as coisas. Sempre há um pensador para pensar os pensamentos. Temos sempre a presença de um fazedor para fazer as coisas. A ideia nossa, nesse modelo de condicionamento psicológico, de visão particular de mundo, é que estamos presentes dentro da experiência, sendo experimentador dela. Então, todas as experiências ocorrem para mim. O meu modo particular e condicionado
de me posicionar na vida, de me posicionar no mundo, é a partir de um centro que experimenta, que vê, que escuta, que percebe. Estamos diante de uma ilusão, que é a ilusão do eu, do ego. Aqui estamos lhe convidando a descobrir a arte de olhar sem o observador, de escutar sem alguém escutando, de perceber sem alguém percebendo. É quando nós nos aproximamos do descarte do eu, que é o observador, que é o pensador, que é esse ouvinte, que é esse mim. Então estamos diante da arte mais extraordinária da vida, que é a arte de ser, que é a meditação. É quando nós nos aproximamos de nós mesmos, aprendemos a olhar, aprender sobre nós próprios, como nós funcionamos, que descartamos a ilusão desse eu nesse instante. Então temos a arte que revela Deus, que é meditação. Quando você pergunta, o ato de observar não depende de um observador? Veja, a observação não depende de um observador. Mas esse ato de observar, quando tiramos conclusões, avaliamos, ficamos nesse gostar ou não gostar, nesse querer ou não querer, nesse dar nome e fazer escolhas, sim, nós temos a presença do observador. E essa é a forma como estamos nos mantendo no mundo há milênios, sempre trazendo o sentido do observador para esse momento. Então ele olha a partir do fundo que ele traz. A partir desse fundo, ele gosta ou não gosta. Quando, por exemplo, você olha para uma cor, é só olhar. Mas no momento em que o cérebro identifica a cor e você nomeia a cor, e nesse instante diz, eu gosto do azul, mas não gosto do amarelo. Repare, nesse momento temos, por exemplo, a presença do observador, porque ele já se separou da experiência pura, que é observação. Veja, a observação, nela, não existe esse eu e a cor. Há só o olhar. A ciência do que está ali requer a presença da observação pura. Mas a nomeação, a classificação, o gostar ou não gostar, do escolher, requer a presença de um fundo de memória, de resposta que vem do passado. Esse é o observador. Esclareceu? Nós temos momentos na vida onde há só o observar. Quando você está diante de um pôr do sol, só o pôr do sol, não tem você. No observar, não há o experimentador. Há só esse momento. E esse momento é o momento do experimentar, porque não existe o experimentador com a experiência.
Então, diante daquele pôr do sol, só o pôr do sol, mas no momento em que o pensamento surge e diz: como é bonito isso, amanhã eu vou voltar aqui de novo. Ou há uma lembrança do que ocorreu há um ano atrás, ou há um mês atrás, ou há uma semana atrás, lá na outra praia. Nesse momento, o pensador surge, o observador surge, e nesse instante não há mais o pôr do sol. Tem você e o pôr do sol. Temos o princípio da dualidade. Assim, quando temos o observador, temos a coisa observada. Mas repare, não há qualquer separação. Essa separação é algo que o pensamento está introduzindo dentro da experiência. Há só o olhar, há só o perceber, há só o experimentar. Está claro isso? A ciência da meditação revela a ausência do eu, revela a vida. Você, em seu natural estado de ser, não tem o eu, não tem o observador. Temos a presença da realidade, o puro observar, o puro perceber, o puro sentir, o puro viver. Assim, o convite aqui é para uma vida livre do eu, do ego, desse observador, nesta ciência de ser, onde Deus se revela. Esta é a ciência da verdade de Deus. É a ciência da realidade divina. Então, estamos diante do seu natural estado, que é meditação. Mestre, nós temos uma outra pergunta de um outro inscrito no canal, a inscrita chamada G. Nielsen. Ela faz o seguinte comentário e pergunta: outra coisa, se eu estou sonhando, então quer dizer que eu também estou sonhando que o mestre Gualberto está falando que a vida é um sonho? Eu estou sonhando que eu estou assistindo este vídeo agora? Sim, exatamente isso. Tudo que você, a partir de um observador, faz é visualizar o mundo a partir de uma experiência particular, pessoal. Esse é o sonho. Então, esse momento aqui é um momento de sonho. Se o pensador está presente, o observador está presente, você está diante de um sonho. Tudo que está acontecendo agora aqui é parte desse sonho, para esse sonhador. A não ser que você acorde, você estará sendo capturado por esta psicológica condição onírica. Então, esse ouvir é o ouvir de um sonhador. Esse ver é o ver de um sonhador. Esse sentir é o sentir de um sonhador. Aqui é bastante curioso dizer isso para você. Eu apareço dentro do seu sonho. E há um propósito. E o propósito é dizer para você: isso aqui é um sonho. O único propósito desse encontro que nós temos aqui é acordar. Meu trabalho com você é lhe dizer: olha, isso é um sonho. Minha imagem é um sonho, minha fala é um sonho. Tudo que digo está dentro do seu sonho. Vá além dele. Descubra aquilo que não faz parte desse sonho.
E você consegue realmente ir além dele. A boa notícia é que o tempo não se faz necessário. É exatamente a anulação do tempo que se faz necessário. Aqui o nosso trabalho juntos é tomarmos ciência de Deus, que é a arte do despertar pela meditação. A ciência da meditação é a arte para o despertar. Então a realidade está presente agora, quando o elemento que se vê separado e à parte desse instante não está mais. É isso que estamos fazendo aqui juntos. Estamos dentro de um encontro para o despertar. Eu não sou um professor. Eu não posso lhe ensinar algo. Eu não tenho o que lhe ensinar sobre você. Tudo sobre você está pronto em você. Meu trabalho aqui em entrar neste sonho é lhe dizer: acorde. O ser realizado, ele é aquele que diz: vamos lá, está na hora de levantar. Está na hora de sair da cama, de sair desta condição de sonho, de sono, de inconsciência. É isso que estamos fazendo juntos, dentro desses encontros. Assim, a nossa proposta aqui com vocês é a proposta desse olhar direto para a verdade daquilo que é você, que é a verdade de Deus. Só há Deus. Tudo é Deus. Essa é a realidade. Quando este sonho não está mais presente, quando esta ilusão da separação não está mais. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo e tem o desejo real, sincero, em compreender esses assuntos, fica o convite para vir para os encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, no formato presencial também existem encontros, inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, o mestre Gualberto, além de responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo do que isso. Pelo mestre Gualberto já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha esse estado de presença. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa presença do mestre, nesse silêncio do mestre. E isso é um facilitador incrível para a gente poder observar a nós mesmos, a podermos ter uma compreensão de algo que está além do intelecto. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mais uma vez, mestre, gratidão pelo videocast. Então acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação de Joel Goldsmith,